Olá, graça e paz. Hoje eu quero falar sobre o avivamento que está acontecendo lá na Universidade dos Estados Unidos. Eu vou falar de uma maneira onde pessoas que não acompanham o canal, não entendem o meu raciocínio, possam entender o que eu vou dizer. Porque o que eu vou dizer é muito difícil de compreender se a pessoa não tem um conhecimento meio que avançado das Escrituras. E eu vou explicando para vocês o que eu considero ser um conhecimento avançado das Escrituras. O suposto avivamento que está acontecendo lá naquela universidade está sendo muito falado agora no YouTube. Talvez você vai ouvir esse vídeo muito tempo depois do ocorrido. Não tem problema, ainda vai ter muito valor porque você vai entender através desse vídeo o que é um verdadeiro avivamento. Eu quero fazer um comentário breve para chamar um estudo. Na verdade, para chamar dois estudos. Então, eu não vou ler textos, mas eu vou citar textos conhecidos. E como eu tenho o contexto na mente, eu vou poder falar e andar por esses contextos. No próximo vídeo, eu vou ler todos os textos para pessoas que não têm ideia do que é um avivamento e para pessoas que têm ideia e receberem os acréscimos. Então, para deixar uma mensagem aqui para as pessoas do canal, que acompanham o canal, elas vão entender em 2 minutinhos o que eu vou falar. E eu vou falar bem resumidamente mesmo, porque não tem como não falar. Eu só não vou detalhar. Porque já tem muitos vídeos no canal onde eu falo sobre o pleno conhecimento do Senhor Jesus. Então existem 4 portas, existem 4 chaves que abrem 4 portas que nos dão entrada para a gente poder andar no caminho de conhecer e de prosseguir em conhecer o Senhor, rumo ao pleno conhecimento do Senhor. Pedro fala disso na sua segunda carta, aliás, isso está dentro da sua saudação. Ele fala que graça e paz são multiplicadas na igreja quando ela tem o pleno conhecimento do Senhor. Veja que é conhecimento completo, não é conhecimento parcial. Na primeira epístola, ele dá a saudação, mas ele não fala desse conhecimento completo. Na segunda carta, ele já fala desse conhecimento completo, e isso é muito importante compreender. E Paulo fala do pleno conhecimento do Senhor Jesus em Efésios 2 e 4. E se eu não me engano, aparece também em Colossenses. E quando você olha para os contextos desses textos, você vai entender, você vai enxergar, se você tem os profetas na mente, a mensagem das duas casas. E Pedro, Paulo, eles estão falando das festas. Pedro já começa a sua primeira carta, onde ele está dando uma entrada no pleno conhecimento do Senhor Jesus. E ele fala que aquela carta estava sendo destinada para pessoas que foram chamadas para receber a aspersão do sangue do Senhor Jesus. E a ideia de aspersão do sangue, Pedro tirou da sexta festa que antecede a festa dos tabernáculos. Era na sexta festa que era feita a aspersão do sangue na Arca da Aliança 7 vezes para fazer a purificação dos filhos de Israel. E aquilo nos leva para muitos textos da palavra. Quando Pedro falou que os eleitos foram chamados para receber a aspersão do sangue, isso na primeira carta, ele já estava em mente. Já estava em mente as festas do Senhor. Ninguém fala isso sem conhecimento. O que é a aspersão do sangue? Na cabeça de quem não conhece as festas. Não sabe definir o que é, não é verdade? Então veja como eles estão usando esses termos, induzindo as pessoas a irem para o pleno conhecimento do Senhor Jesus. Então tem 4 chaves que abrem 4 portas que nos dão essa entrada. Vocês conhecem, né? As 4 chaves e as 4 portas. Então, para quem conhece, já lembrou. Eu posso dizer aqui resumidamente só para pontuar. As 7 festas do Senhor, não 7 festas dos judeus, do Senhor, que são tempos determinados, as 2 casas de Israel, a transição das alianças e as coisas que acontecem no reino milenar. São essas 4 principais chaves da palavra de Deus. E sobre isso dá para trazer muitas instruções, inclusive de Gênesis a Apocalipse. Se você não conhece isso, se você é novo no canal e não lembra de ouvir eu ter falado sobre isso, pode continuar assistindo os vídeos que você vai encontrar com vários vídeos onde eu falo sobre isso. E posso afirmar 100%, baseado nas palavras dos apóstolos de Cristo, que quem não conhece
pelo menos uma dessas portas não pode ter o pleno conhecimento do Senhor. Imagine quem não conhece as 4. Eu conheço as 4, mas ainda estou prosseguindo em conhecer. Não quer dizer que eu alcancei o pleno conhecimento, mas eu já estou nesse caminho. Eu não posso negar isso. Entendeu? Então é muito importante isso. E sem isso não há avivamento. Não existe avivamento onde as pessoas não têm conhecimento do reino milenar, não conhecem sobre Jesus. Existe sim um despertar. Pode até dizer um avivamento na pessoa que estava morta. Alguns dizem que avivamento é só para a igreja, porque a pessoa estava morta e precisou de um avivamento. Mas isso não é verdade. O avivamento alcança pessoas que não faziam parte do membro do corpo de Cristo. O avivamento traz um despertar para a igreja e traz salvação para as nações. Isso é o avivamento profetizado na palavra de Deus. E o avivamento recruta pessoas para reinarem com Cristo, que isso é uma coisa, elas são salvas, mas são salvas para reinar. E recruta pessoas que serão salvas, mas não para reinar, mas para fazerem parte de nações restantes. E recruta pessoas até que não irão participar do milênio, mas irão entrar na eternidade pós-milênio. Olha só, aqui eu sei que muitas pessoas já ficaram perdidas, pensando, como assim reinar, ser salvo, não reinar, e entrar na eternidade depois do milênio? Isso já mostra a falta do conhecimento na 4ª chave, na 4ª porta, que é conhecer o reino de Cristo. Isso muda toda a nossa visão de justiça, de amor, de sabedoria, muda completamente tudo. Então, passa no canal aí, eu não posso indicar vídeos, porque eu não lembro mais dos títulos dos vídeos onde eu falei sobre isso, mas como eu falei muitas vezes, então aqui fica a dica para vocês. Agora, o que eu posso falar para vocês, em poucas palavras, sobre o que está acontecendo lá naquela universidade? O que está acontecendo ali é ruim ou é bom? Por um lado, eu vou responder para vocês. Por um lado, é bom. Por outro lado, é ruim. Eu vou explicar o que é bom. É bom que pessoas estão ali não num carnaval. Elas estão ali não numa balada. Elas estão ali não em uma reunião para assistir um filme ou um seriado. Elas estão ali no nome do Senhor. E algumas pessoas vão sair dali diferente. Não quer dizer que é o avivamento. O avivamento, porque as pessoas estão alinhando isso com Atos 2, com o avivamento que a igreja espera acontecer. E eu vou mostrar para vocês que isso está longe de ser um avivamento, não é nem um pré-avivamento. Não pode ser considerado nem gatilhos. Espera um pouquinho que você vai entender isso, vai ficar bem claro. Então o que está acontecendo ali, por um lado, é bom. Tem que olhar esse lado e ver que isso é bom. Mas o que é bom, se não houver uma continuação, se não houver um discipulado, pessoas buscando o conhecimento pela palavra, isso pode vir a ser mal. Mas ainda é bom. Nós vamos saber, quer dizer, eu acho que nós vamos saber, na verdade quem vai saber mesmo são só os anjos que relatam as obras dos homens nos livros, e o próprio céu que vai saber direitinho o que houve, qual foi o efeito daquele suposto avivamento. Eu falo suposto avivamento porque eu sei que dali pode sair coisas ruins. E então o lado bom é esse. O lado ruim é o seguinte: muitas pessoas podem sair dali sem noção do que está acontecendo, sem entender o porquê que na verdade estavam ali. Muitas pessoas podem e vão sair dali e vão voltar para o Instagram, para as pornografias, para a vida normal, vão voltar para os seus lares, para os seus trabalhos, vão passar algumas semanas, alguns meses e até alguns anos e não vão conhecer essas 4 chaves que eu falei para vocês. Ou seja, não houve um avivamento. Então esse é o lado ruim. E as pessoas, quando saem dali e elas não são amadurecidas, elas podem vir a pensar que aquilo ali foi algo sem noção que aconteceu, sabe? Que não fez sentido nenhum, e se esfriarem. Mais ainda,
E quando depois olharem para trás e olharem para o presente, elas vão ver as outras pessoas fazendo o mesmo e elas vão dizer, eu já participei disso, besteira. Fui ali na base da emoção, não aconteceu nada. E alguém pode dizer que não aconteceu nada porque a pessoa não continuou a buscar. Bom, isso também é verdade. Agora o lado ruim, sabe quem é que manifesta o lado ruim? É a própria igreja. E os líderes são os principais responsáveis. E quando eu falo líderes, eu falo de... Não vou falar de padres porque os padres não estão interessados naquele movimento. Eu estou falando dos pastores, principalmente os bodes guias. Esses são os principais responsáveis do que pode ser ruim. Porque olham para aquilo ali e começam a falar, o avivamento começou. Esse era o avivamento que a igreja estava esperando. E a maioria são pré-tribulacionistas. Eles estão esperando um avivamento antes da apostasia. E um avivamento antes da grande tribulação, o que é totalmente reprovado nas Escrituras. Então vai vendo, vai seguindo o raciocínio. Eles pegam os celulares, começam a filmar, começam a postar e começam a vir mais comentários e pessoas vão querer imitar aquilo ali e elas não vão encontrar absolutamente nada após aquilo ali. Vai ser um movimento que assim como começou vai passar, diferentemente do efeito de Atos dos Apóstolos. Então, deixa eu fazer só uma pausa aqui para fazer um comentário que eu deveria ter feito no início do vídeo. Eu estou fazendo esse vídeo aqui baseado em conversas que eu tive com o irmão Márcio do canal Efraim. E ele gravou um vídeo que já está no canal dele. Muito bom de se ouvir. Essa ideia de gravar esses vídeos surgiram das nossas conversas. Então ele gravou a versão dele e acrescentou coisas que quando eu ouvi eu falei, poxa, que interessante isso. Embora nós dois vamos falar coisas que nós acrescentamos uns para os outros, nós vamos falar coisas que nós pensamos aqui e que vai surgindo na hora. Então o que ele falou, eu não tinha pensado. Ele acrescentou bastante coisa que eu não vou falar aqui porque eu vou indicar o vídeo dele. Logo após quando acabar esse vídeo aqui, vai aparecer na tela final o vídeo dele. Aí eu peço para vocês irem lá através do link que eu vou deixar no meu comentário fixo e se inscreva. Alguns vídeos que eu vou pegar lá, eu vou fazer resumo mesmo para não ficar postando conteúdo completo dos outros no meu canal, né? Mas ele permite fazer isso, então ele pode fazer o mesmo com os meus vídeos e isso é legal. Pelo menos com pessoas sensatas é bom fazer isso. Fecha aspas agora, já fiz o comentário que é o gancho para esse vídeo, né? Vocês precisam ouvir o que o Márcio falou após o que eu vou falar. Então tá. O Márcio falou coisas que eu não vou falar aqui, só vou acrescentar algumas coisinhas, mas vocês vão ter que assistir o vídeo dele, porque ele falou de maneira bem coerente e diferente do que eu vou falar. Eu vou para outro canto aqui. Então, para você saber o que é um avivamento verdadeiro, nós temos dois grandes exemplos na palavra. Um já aconteceu e o outro ainda não. E os dois principais textos são Atos 2 e Apocalipse 11, falando de maneira bem resumida, essa é a versão bem resumida mesmo. Atos 2 e Apocalipse 11 são os dois principais textos. Só que quando você se encontra com esses dois textos, você vai perceber que Atos 2 foi profetizado por um profeta chamado Joel. E o principal capítulo é o 2. Então você tem também aí uma terceira coluna, que é Joel 2. Joel 2 profetizou o avivamento que aconteceu em Atos dos Apóstolos. E o próprio profeta Joel profetizou um avivamento futuro da segunda vinda de Cristo, que está dentro do próprio livro de Joel. E esse avivamento futuro está no Apocalipse 11, nas duas testemunhas, porque não tem avivamento mais poderoso do que aquele. O Senhor Jesus disse que um povo que acreditasse nele iria fazer obras que ele fez e até maiores. Nenhum dos apóstolos, por mais poderosos na palavra que fossem, fizeram obras maior que Jesus. Agora, as testemunhas do Senhor do Apocalipse 11 estão fazendo obras maiores do que o Senhor Jesus fez. Não porque são mais poderosas que Jesus, nem precisava falar isso. E elas estão fazendo pelo poder que Cristo deu. Mas como homens na terra, Jesus não fez, por exemplo, a terça parte das águas virarem sangue. Jesus não fez a terça parte da terra queimar em fogo. Jesus não fez a terça parte do mar ficar amargo. Jesus não fez
a terça parte do sol, da lua e das estrelas pararem de brilhar. Jesus não trouxe terremotos e catástrofes na Terra, não enquanto ele estava como homem. É ele que vai fazer esse poder ser realizado. Mas quem vai estar profetizando isso são as duas testemunhas. E aí entra mais um ponto que prova que o povo não tem conhecimento da palavra de Deus e não pode estar sendo avivado por isso, que é o ponto das duas testemunhas. Eu vou montar o raciocínio e vou chegar lá de pouco a pouco. Eu sei que muitas pessoas já captaram o que eu quero entender, o que eu quero dizer com duas testemunhas. Porque muitas pessoas esperam Moisés e Elias vir, literalmente, e soltar fogo da boca, contra canhões, contra avião, contra helicóptero. E ainda dizem, Deus é poderoso para isso. Então, 2 homens vão vir e lançar fogo da boca igual ao dragão, porque o Apocalipse 11 está dizendo assim. E não pode ser espiritual ali aquela parte, de maneira alguma, é negociável. Cada verso do Apocalipse 11 tem que ser plenamente literal. Porque senão aonde eu vou colocar o meu arrebatamento secreto? Aonde eu vou enfiar a linha pré-tribulacionista? Então, ainda que todo o Apocalipse, na maioria da parte, seja espiritual, com algumas porções literais para lá e para cá, você que vai ter que ter o discernimento para entender, o Apocalipse 11 é todo literal. 3 dias e meio, em que as duas testemunhas são mortas e ficam lá com seus corpos na praça, não são 3 anos e meio, de maneira alguma, ainda que elas estão dentro da última semana, aonde está dividida no meio, e a última semana são 7 anos, figurados em 7 dias, os 3 dias e meio não faz sentido algum para os pré-tribulacionistas. Tem que ser literal. Por que não são 3 dias? Eles dizem, não sei. E por que não são 4? Também não sei. Por que 3,5? Não tem a ver com 3 anos e meio? Não, de maneira alguma. Tem a ver com 3 dias e meio, ponto final. E os 1260 dias? Também literal. E sim, a profecia está falando de 1260 dias literais. Mas todo o conjunto de profecias ali tem que ser literal. E isso mostra que nem os pastores que estão ali como cabeça do povo estão avivados. Porque eles estão esperando algo que não vai acontecer, prometendo coisas no nome do Senhor que não vai acontecer, e assim causando dano no corpo de Cristo. E eu já falei muitas dessas coisas, inclusive os vídeos mais recentes do canal, grudados a esse daqui, eu falo sobre os danos da linha pré-tribulacionista, de pessoas que não estão avivadas, que estão dormindo, e muitas sem azeite. Então é o seguinte, olha só como o assunto do avivamento é amplo, ele é robusto, e se você não tem os 7 Espíritos do Senhor, se você não tem conhecimento da palavra, e se o seu conhecimento é baseado em livros, e se a sua placa é uma religião e uma igreja, você não está avivado, você nunca foi avivado, você está dormindo. E a prova de que não tem acontecimento, que não tem avivamento acontecendo, é a própria profecia das 10 virgens. As 10 virgens estão dormindo e elas só acordam com a voz da meia-noite, dizendo, eis o noivo. É aí que o povo acorda. Só que a linha pré-tribulacionista traz uma visão completamente corrompida, longe da verdade, distorcida. E mesmo assim eles vão ter que aceitar que a igreja está dormindo. E quem está dormindo não está em avivamento. Esse é um outro ponto, é uma outra coluna que se coloca no estudo de avivamento. Eu citei aqui os 2 principais textos que chama mais um. Atos 2, Apocalipse 11, vai ter que falar de Joel 2. Então são 3 colunas. Mas quando você começa a usar esses profetas e meditar, você vai perceber que outros profetas começam a vir. Porque o próprio Apocalipse 11, onde mostra o avivamento final, ele vai chamar Zacarias, Abacuque, Ezequiel, Daniel, e todos eles, em alguns pontos, estão falando de avivamento. Quer seja literalmente ou por figuras, estão falando. Só que todos os profetas concordam que antes do avivamento final, tem que vir a apostasia. E isso que o povo não sabe, na minha opinião, conjugar. O que nós devemos esperar? Uma apostasia ou um avivamento? Alguns esperam avivamento e outros estão esperando a apostasia, que são 2 profecias que devem acontecer.
O que as pessoas não sabem, pelo menos a maioria, é que essas duas coisas vão acontecer juntas. É claro que tem que vir uma grande apostasia antes de um grande avivamento. Só que quando vier a grande apostasia, que você deve saber discernir o que é isso, virá o grande avivamento. E essa apostasia e esse avivamento, eles vão juntos para dentro da última semana, guerreando junto, avivamento e apostasia. A prova disso é que terá um povo disposto a morrer pelo Senhor Jesus, porque hoje não tem ninguém disposto a isso não. As pessoas falam que até é injusto a esposa ser açoitada para ir para as bodas. É o argumento porco pré-tribulacionista, né? Como se a pessoa fosse espancada aqui e fosse para as bodas toda suja, ensanguentada. Sei lá o que eles pensam, né? Pedro foi crucificado de ponta cabeça. O apóstolo Paulo teve a cabeça arrancada do corpo. Será que eles vão para as bodas assim? Claro que não. E quando a pessoa morre em Cristo, ela vai para o Sheol e não para o céu. Tem pessoas que imaginam que os apóstolos estão no céu, estão até reinando com Cristo. Como pessoas assim estão avivadas? Sendo que elas imaginam um mundo herético na cabeça, que não tem base nenhuma com a Escritura. Ou seja, tem pessoas que não estão dispostas a sofrer nada por Cristo. Já dizem que os sofrimentos aqui da terra são demais. Mas, na grande tribulação, vai ter um povo dando a vida pelo Senhor. E não só isso, testemunhando, passando fome e sede. E aí que as pessoas não entendem o assunto da grande tribulação, do deserto. Porque se você não souber a mensagem do deserto, você jamais vai poder se livrar das garras da besta da terra e da rede da besta do mar. E olha só como eu estou falando em códigos. Eu estou falando em códigos usando as peças do Apocalipse. Tem besta da terra, tem besta do mar, tem deserto. E se eu for explicar tudo isso daqui, vira um outro estudo. Coisas que eu já falei no canal. Os que seguem o canal estão entendendo, os que não seguem estão boiando. Como se isso não fizesse sentido algum para eles. Aliás, quem espera um arrebatamento secreto não sabe dessas coisas, não se interessa em conhecer o efeito das trombetas. Para quê? Vai estar no céu fazendo bodas, se alegrando e festejando enquanto outras pessoas morrem aqui na terra, então isso não interessa para elas, não é interessante. Elas podem até saber por alto, mas não é interessante calcular o que vai acontecer na terra. Então, o povo que diz estar em avivamento ou esperando o avivamento, eles esperam um avivamento antes de ser arrebatado, antes da grande tribulação. Olha que coisa boa. Olha a linha do tempo da maioria das pessoas que estão lá na universidade. Porque se você parar aquele culto, como eu disse, por um lado é bom, por outro é ruim. Se você parar aquele culto e falar, agora vamos testar o conhecimento do povo que foi avivado. Vamos ver o que vocês esperam. Quais são as suas esperanças em Cristo? Muitos esperam ali ser arrebatados naquele momento. Muitos esperam isso. Muitos ali não sabem nada de Escritura, mas nem o básico. Não sabem, irmãos. Muitos foram ali pelo emocionalismo. Tanto é que você vê relatos de pessoas que filmaram, falando, olha, viajei por 20 horas, viajei por 15 horas para fazer parte desse momento, desse avivamento. A pessoa viajou mesmo 16 horas só de ida, para estar ali no meio achando que algo diferente iria acontecer na vida dela. Olha só como aí começam a acontecer as coisas ruins. Alguém pode dizer, mas a pessoa teve a força de vontade de viajar 16 horas, o que é ruim nisso, Luiz? Bom, se a pessoa estudasse a palavra de Deus, primeiro ela não iria até lá, porque ela iria entender que lá não está acontecendo o avivamento. O que está acontecendo ali, na maior parte, é um emocionalismo. Não tem base com a Escritura. A maioria das pessoas ali são pré-tribulacionistas. Esperam ser arrebatadas antes de sofrer qualquer mal, porque elas falam, não é justo sofrer porque Cristo já sofreu. É como se Cristo falasse, eu estive disposto a sofrer a ira do Pai pela igreja. E a igreja falando, eu não posso sofrer a ira de Deus pelo Filho. O Filho já sofreu. Não seria injusto eu sofrer a ira do Pai pelo Filho. Se precisasse sofrer, né? Porque ninguém vai sofrer a ira de Deus, a não ser os pecadores.
Mas consequências da ira que recairão sobre o mundo, muitas pessoas vão sofrer. A palavra de Deus está cheia de exemplos que nós sofremos consequências dos pecados dos outros. Os filhos sofrem consequência dos pecados dos pais. Eles não pagam pelos pecados dos pais no sentido de assumir a culpa, de Deus cobrar o pecado do pai no filho. Mas consequências sofrem. Isso daí não precisa nem de exemplo. Na própria família você vê. Quando um pai e uma mãe se separam, seja lá qual for o motivo, traição, briga, e os filhos são pequenos, já há uma grande consequência na vida dos meninos, das meninas. Já tem o pai ali, a mãe quebrado, separado, com uma família quebrada, aí eles já ficam desestruturados. Vão continuar a viver, vão poder conhecer a Cristo, mas houve ali um desastre que não era para ser. Então tem consequência sim. E esse é só um das dezenas de exemplos. Então, assim como acontece numa família, acontece no mundo. Nós sofremos consequências. Olha só o que a natureza faz com o mundo. Terremotos, tsunami, ventos devastadores, taifu, no Japão chama taifu. Lugares imensos sendo queimados pelo calor. Aí a destruição de casas. Isso é a natureza cobrando do mundo. As pessoas falam que é só a natureza, que Deus não tem nada a ver com isso. Mas é Deus que está fazendo a natureza se levantar contra o homem, já que o homem mata a natureza para edificar um mundo tecnológico. Entendeu? Tudo isso é colocado na conta quando se fala de avivamento. Sendo assim, irmãos, muitas pessoas que estão ali, elas não veem problema nenhum no sistema. Elas não olham para o sistema, elas olham para o sistema e não conseguem ver o mal nisso tudo. Elas não conseguem ver a marca da besta já projetada na terra, porque estão dormindo. Essa é profecia. Quem é que vai contrariar essa profecia? Dizendo que as 10 virgens não estão dormindo. E sobre essa profecia tem muito o que falar, por isso que precisa dar seguimento a esse estudo. Porque só acontece avivamento quando as 10 virgens acordam. Você tem que compreender o porquê que o Senhor Jesus falou dessa parábola após ter falado os eventos de Mateus 24. Porque embora a parábola das 10 virgens esteja em Mateus 25, não é um outro capítulo. A igreja não foi arrebatada, nem em Mateus 24 e nem em Mateus 25. A igreja está na terra. E quando todo o povo de Deus acorda, muitos vão acordar com azeite, porque pagaram o preço nesse tempo para estudar, ainda que estudaram a possibilidade de dormir, tanto é que a profecia mostra quase todos dormindo. Olha aqui a palavra, hein? Quase todos. E mostra pessoas que dormiram sem azeite. E aí a profecia se desenrola de uma maneira que muitas pessoas realmente ficam confusas. Eu já fiquei. Do porquê que as virgens sábias não deram azeite para as virgens loucas, e Jesus achou isso sábio e prudente. E as virgens loucas, sem azeite, foram comprar. Passaram a vida inteira vendendo a palavra e comprando para aprender, então vai comprar. Quando foram comprar, o que aconteceu? Elas já foram no escuro, porque as lâmpadas delas estavam se apagando. Foram comprar e ficaram. Ficaram aonde? Ficaram com a besta da terra, adorando a besta do mar. As 5 virgens loucas não foram salvas, elas não entraram no reino. É uma parábola. Essa parábola engloba até o milênio, porque as virgens, as virgens loucas, embora são chamadas de virgens porque foram chamadas, elas são loucas. E essas loucas não entraram para reinar com Cristo. E quando elas bateram na porta, a gente pensa que bateram na porta quando? O arrebatamento aconteceu e elas bateram em que porta? Você tem que entender a parábola. Essas pessoas foram loucas. Como é que elas fizeram para comer e beber na terra? Só dá para comer e beber com a marca da besta. Elas não morreram por Cristo. Elas não foram salvas. Quando elas bateram na porta, isso foi 1000 anos depois. Porque é só depois de 1000 anos que as pessoas que não morreram em Cristo ressuscitam na segunda ressurreição. E elas vão receber a segunda morte. Tá vendo? Isso está implícito na parábola. E o que também está ali implícito na parábola é que tem 10 virgens que dormem. Você tem que entender o porquê 10 e quem é que dá o grito da meia-noite.
Pode perguntar isso para qualquer pastor pré-tribulacionista e até pós. Eles não vão identificar as festas ali. Eles não vão saber quem é que dá o grito da meia-noite. E por não ter resposta, eles vão falar que é o Espírito Santo. Mas como isso acontece na prática? É um mover. O Espírito fala no coração de cada um e cada um acorda. Não é assim que o Evangelho funciona. A parábola já fala de 10 virgens que dormem porque sobram 2 para completar o número 12, que é o do povo de Deus. Esses 2 são 2 testemunhas. Esses não estavam dormindo e puderam despertar as 10 virgens. Eu sei que você não deve estar entendendo o que eu estou falando se você não segue o canal, mas se você segue, você é capaz de compreender isso. Não estou dizendo que essas 2 testemunhas que vão dar o grito da meia-noite e falar: eis o noivo sair ao encontro, ou seja, início da semana final, onde elas vão ter que preparar as lâmpadas para poder caminhar nas trevas. Essas pessoas não quer dizer que elas nunca dormiram. Elas dormiram sim, porque não há homem na terra que não tenha dormido, mas elas foram despertadas pelo próprio Senhor, e aí o Senhor, através delas, vai despertar as outras 10. E só 5 foram consideradas sábias. Olha que profecia maravilhosa. E como é que eu sei disso? Porque eu sei de onde foi tirada essa parábola. Jesus pegou um pouquinho ali de Eclesiastes, um pouquinho de Provérbios, um pouquinho do livro de Cantares, que é incrível, essa parte em Cantares, um pouquinho dali, um pouquinho daqui, entram outros profetas, e montou essa parábola. Assim também, para Jesus falar tudo o que falou em Mateus 24, ele teve que se lembrar de Miqueias 7, de Jeremias, de Isaías, de Daniel, porque ele falou do abominável da desolação. E muitas pessoas pensam que Jesus apenas recebeu uma inspiração do Pai e falou tudo ali na hora, como se ele falasse assim pelo Espírito. Falou pelo Espírito e recebeu do Pai, mas Jesus estudou as Escrituras. Ele fez ali Ele catou as porções principais de cada profeta e montou uma mensagem escatológica. Para alguém fazer o que Jesus fez ali em Mateus 24, precisava ter muito domínio sobre a lei, salmos e profetas. E depois Jesus passa de Mateus 24 para Mateus 25, para mostrar o que vai ser necessário para os eleitos conseguirem ficar vivos até o fim e serem arrebatados vivos. Porque nem todos dormirão, ou seja, nem todos morrerão em Cristo, mas transformados serão todos. Eu citei aqui 1 Coríntios 15, que é o mistério que Paulo fala. Significa que nem todos vão morrer. E se nem todos vão morrer, essas pessoas vão ter que estar em algum lugar da terra. E não pode ser no meio das nações, porque quem não tiver a marca da besta não pode comprar e nem vender. E quem não pode comprar e nem vender não trabalha, não come, não bebe. Por isso que eu falo, a mensagem do deserto já é uma prova de avivamento na vida dos santos. E quem não conhece essa mensagem vai ficar preso nas garras da besta da terra, ou seja, no laço do passarinheiro e na rede. Como eu queria poder falar isso agora e provar pela Escritura. O laço do passarinheiro vem do falso profeta, ou seja, vem da besta da terra. A rede que prende os homens vem da besta do mar. E a rede é, sim, a network, é a tecnologia avançada. A inteligência artificial que corrompe o mundo, que faz esse mundo virar uma grande Babilônia. A grande Babilônia, ela foi acusada de mestra de feitiçarias. E a inteligência artificial, que é sustentada pela energia, porque sem energia não há tecnologia, e sem tecnologia avançada não há inteligência artificial. Tudo isso existe por causa da edificação desse mundo do jeito que ele está. E quem olha para esse mundo e não vê o mal no sistema, jamais foi despertado por Deus. E tem pastores falando que marca da besta não tem nada a ver com esse sistema, fala que você pode pôr chip, pode pôr o que quiser, e dizem que marca da besta tem a ver com entendimento. São pastores da reforma. Pastores que apostataram e que não entrarão no reino de Cristo. E se não se arrependerem, não entrarão no reino e ainda serão condenados no grande trono branco. Então, tem pessoas que não conseguem nem distinguir a diferença do trono de Cristo e do grande trono branco. Não conseguem.
E o trono de Cristo é o grande trono branco, só que os eventos são diferentes. Então pessoas não têm conhecimento do reino milenar. Agora, não podem ser avivadas se elas não tiverem esse conhecimento. Entendeu como é complexo o assunto? E eu deixei ele complexo assim de propósito. Não é apenas chegar, olhar para um lugar onde tem pessoas orando, ainda que seja alguns dias, e falar: o avivamento que aconteceu nos Estados Unidos, que maravilha, está vindo o arrebatamento secreto. Aí na linha do tempo dessas pessoas acontece um avivamento, a alegria, show, divulgação, mídia, e depois são arrebatadas. Aí elas estão na mesa, lá esperando os profetas ressuscitarem, porque elas ressuscitaram antes dos profetas. Não são os pastores pré-tribulacionistas que falam que os que vão ressuscitar na vinda secreta de Cristo, visível para a igreja, secreta para o mundo, são só os que dormiram em Cristo. Olha só, até esse termo eles erram. Então eles falam que os profetas vão ressuscitar só lá no 1335, como foi dito para Daniel. Ou seja, a igreja ressuscita antes dos profetas. Olha que maravilha. Os profetas sofrem, são degolados, decapitados, perseguidos, para nos deixar uma mensagem, e a igreja ressuscita antes. Faz bodas antes dos profetas, faz bodas de casamento antes da batalha, o rei comemora a vitória antes da batalha e comemora casamento na mesma semana em que os membros do seu corpo estão morrendo, testemunhando o amor dele, e ele mandando selo, trombeta, taça, a ira do pai nos próprios filhos. Porque se dizem que ficar na grande tribulação é receber a ira de Deus, então os santos que vêm da grande tribulação, de Apocalipse 7, participaram da ira de Deus. Que curioso isso, não tem nem como continuar um raciocínio lógico, porque o nível de hipocrisia, de falta de amor, de egoísmo é tão grande que eu me perco no raciocínio. Como pode ser capaz um Deus de amor, um Deus justo, ficar no meio das bodas ali durante 7 anos no céu, ficar abrindo selo, trombetas, taça, derramando a ira dele nos próprios filhos, só porque eles supostamente não estavam preparados para serem arrebatados, e morte, e eles ali se alegrando, porque qual seria as bodas, ainda que de um homem, que seria realizada sem vinho, sem comida, sem alegria, sem abraços, ainda mais o casamento de Cristo. Eles imaginam que as bodas e o casamento de Cristo acontecem em 7 anos, no céu, e ainda quando todos esses eventos estão acontecendo na terra. Olha que irresponsáveis. Isso chega a ser até pior que a mensagem calvinista. Então veja bem, não há avivamento. Se não há conhecimento de Deus, não há avivamento. E podem ter certeza que aquelas pessoas que estão ali naquele momento agora, elas não conhecem nada disso. Sabe por quê? Porque não há quem ensine para elas. Além delas não buscarem, se elas forem buscar, irão aprender as heresias que são pregadas nos púlpitos e até vendidas em cursos, em livros. Ou seja, tem pessoas comprando e vendendo a palavra. Não é? Quando chegar a hora também que precisar de azeite, as sábias vão falar, vai comprar. Você acha que na parábola as sábias, que são aqueles que vão ser salvos, permanecer até o fim, ter luz no meio das trevas, você acha que eles não sabem o que vai acontecer com as loucas? Sabe. Mas foi justo isso daí. O que elas estão falando é com justiça, e é lógico que você precisa compreender isso até mesmo pelo raciocínio lógico. Seria imprudente você negar a palavra, o Espírito, para alguém que está ali com sede, com fome e necessitado e procura conhecer o Senhor com coração puro. Seria pecado você negar isso. Ninguém negaria, mas as virgens sábias, num momento determinado, estão negando. Porque elas sabem o momento que estão vivendo. Não é momento de aprender, de ficar fazendo culto para aprender sobre batismo, sobre Santa Ceia, sobre Casa de Israel, sobre festas, sobre qualquer coisa. Não é momento disso. É momento de batalha. Tá sem capacete da salvação, tá sem couraça da justiça, tá sem a sandália,
para andar no meio da guerra, preparação do evangelho, tá sem espada, tá sem tudo, porque quis. Vai ser seduzido pela besta da terra e adorar a besta do mar. Não há outro caminho para elas. Então, irmãos, voltando aqui para finalizar o assunto, caminhando para finalizar o assunto e voltando para Atos 2. Você precisa olhar o que está acontecendo em Atos 2. O que antecede Atos 2? Porque as pessoas não leem Atos 1, Atos 3, Atos 4. Só lê Atos 2. Atos 2 foi profetizado por Joel 2. Certo. Mas o que aconteceu em Joel 1? Quando você lê Joel 1, que maravilha, você entendeu o que está acontecendo ali. O próprio Joel 1 vai te direcionar para Apocalipse 11. Apocalipse 11 vai te direcionar para Joel 1, para Joel 2, para Joel 3, para Daniel 8, para Daniel 9, 10, 11, 12, para Ezequiel, para Jeremias, para Amós, para Zacarias. Só em Apocalipse 11. E o que os bodes guias, os mestres avivados que estão profetizando o avivamento no Brasil, com a choradeira para lá e para cá, emocionalismo puro, vendendo cursos, vendendo mentira, pregando pré-tribulacionista, pregando pré-tribulacionismo, ou seja, vendendo mentira. O que eles falam? Que o avivamento está por vir. E o avivamento para eles é aquilo que eu falei. É uma festinha agora na terra, uma festinha no céu, oba, oba, maravilha, é isso. O avivamento para esses é isso. Essas pessoas já estão quase se alinhando à besta da terra. E para falar da besta da terra, é preciso gastar aqui mais um tempo, porque precisa ter um raciocínio muito apurado sobre a besta da terra. Eu falei bastante disso no canal, fiz vídeo grande, tá no canal, eu vou deixar o link para vocês, mas tem muita coisa para falar sobre besta da terra e besta do mar. Porque a besta da terra, ela tem a ver com pessoas apóstatas. A besta do mar, ela não tem a ver com apóstatas. Ainda que possa ter cristãos apóstatas na besta do mar, é a besta da terra. Como que eu vou explicar isso? Você tem que saber o que é besta do mar. São povos, línguas e nações. E claro que ela tem um governante, que é o anticristo. A besta do mar é isso, povos, línguas e nações. Tem 10 chifres, faz alusão, sim, à casa de Israel apóstata. E para falar casa de Israel apóstata, 10 chifres, se as pessoas não conhecem a mensagem, já se perdem aqui. Então eu fico até limitado para explicar certas coisas, porque eu queria que todos entendessem isso. Mas, de uma maneira resumida, a besta do mar são povos, línguas e nações. E os falsos profetas estão nos povos, línguas e nações. Mas o Senhor queria colocar um foco maior naqueles que têm a palavra e eram sinceros, mas apostataram. Então o Senhor cria uma besta da terra. E é fato, o governo do anticristo, ele tem 3 pontos. Ele tem um sistema geopolítico, um sistema religioso e um sistema tecnológico. Esses 3 pontos são certeiros. E esses 3 pontos estão sendo denunciados pela marca da besta. Denunciado assim, o Senhor está usando a marca da besta para denunciar esses 3 pontos. Porque a marca da besta fala do mundo geopolítico, religioso e tecnológico. Entendeu? Então o Senhor tem que dar alguns focos. Ele tem que criar uma besta da terra com uma só cabeça e não com 7, e com 2 chifres e não com 10, para focar nesses que estão espalhados nas nações, mas que formam uma besta da terra. Pode ver que uma se levantou da terra e outra do mar. São coisas diferentes, mas trabalham no mesmo ministério. E futuramente o Senhor queria acrescentar informações sobre a besta da terra e informações sobre a besta do mar. Sabe o que ele fez? Ele criou uma mulher e colocou em cima dessa besta. E isso confunde muita gente. Essa mulher, quando você olha para ela com o ângulo da escritura, você vai falar, peraí, será que é Jerusalém? Será que é Igreja Católica? Será que é Meca? Ou é esse mundo? Eu olho para essa mulher e eu vejo falsos profetas. Ela é uma Jezabel, pode ver que há um link entre a grande Babilônia e a Jezabel. E a Jezabel é um falso profeta. Há uma
uma conexão entre essas coisas. Você olha para a mulher e vê que ela tem ali uma roupa, né, que lembra a Igreja Católica, um jeito que lembra um pouco Jerusalém. Então, o Senhor está querendo acrescentar coisas a respeito da besta do mar, porque ela está falando da besta do mar. A mulher é a grande Babilônia, irmãos, é esse mundo todo. Então, está falando coisas sobre a besta do mar. Olha o que o Senhor falou ali em Apocalipse 13, na besta do mar. Falou muita coisa. Acrescentou no Apocalipse 17, sim, mas aquela mulher cria uma linha do tempo para contar a história da besta do mar. Aquela mulher, ela se forma uma linha do tempo e Deus está contando as fases da Revolução Industrial. Como nós sabemos disso? Quando nós estudamos as referências do Apocalipse 17, principalmente a do Apocalipse 18. Você vai ver que aquela mulher, ela faz negociações pelo mar, ela vai transitando, passando pelos tempos. É uma linha do tempo para falar da fase da Revolução Industrial, na verdade das fases, né? Há um início, há um meio e há um fim. Aquela mulher está em cima da besta que tem 7 cabeças, e as 7 cabeças da besta é uma outra linha do tempo para falar desse mundo. Só que ali, nas 7 cabeças da besta, o Senhor vai focar em 7 grandes impérios, começando do Egito, indo até o fim. A mulher, ela não começa do Egito, ela começa de Babel, de Nimrod. Por isso que ela é a mãe das abominações da terra. Jerusalém não é a mãe das abominações da terra, e nunca reinou sobre todos os reis da terra. O único momento em que ela reinou, ela era santa. Está lá na história de Salomão e sendo denunciado pelos profetas, que a mulher que era santa se corrompeu. Ou seja, quem não conhece essa história se perde. Então Jerusalém não é a mãe das abominações da terra, nem a Igreja Católica, porque antes da Igreja Católica já tinha Jerusalém corrompida. A mãe das abominações da terra só pode ser 2 opções. Ou Eva, é onde se originou as abominações da terra, é mãe, é a que deu luz. Ou Eva, ou ali o tempo de Babel mesmo, de Nimrod. Como não pode ser Eva, porque Eva é vida, embora ela tenha pecado, o Senhor usou de misericórdia com Eva. Então o Senhor, os pecados de Adão e Eva foram para o mundo, mas o Senhor limpou os pecados do mundo através de Noé e resetou a história. Aí sim vem Nimrod, edifica Babel. Babel é um prototipo do sistema do mundo hoje. O Senhor até falou, desçamos e confundamos as línguas, porque não haverá fim para o que eles intentam fazer. Quando o Senhor falou não haverá fim, o Senhor já visualizou todo esse mundo aqui. Então, é Nimrod com Babel, ali a origem das abominações da terra. Um homem que se levanta contra Deus, quer juntar todas as nações em uma só, fazendo com que todos os descendentes de Noé se voltem contra Deus. E isso vai tomando um rumo tão grande, que hoje você tem a Torre de Babel, esse mundo todo. Então, uma linha do tempo está sendo contada pela mulher, outra linha do tempo está sendo contada pelas 7 cabeças da besta. São linhas dos tempos que se encontram, mas o Senhor foca em momentos diferentes. O Senhor não está falando das fases da Revolução Industrial através das 7 cabeças da besta. Ele está falando através da mulher. Mas através da mulher, ele não está focando nos 7 grandes impérios que se levantaram contra o Israel e contra a igreja no futuro, já que nós estamos no tempo da 7ª cabeça. Tá vendo? E essa mulher também fala sobre os falsos profetas. O que eu quis dizer com tudo isso? Que a besta da terra, ela não nasceu besta da terra. Ela era homens que estavam se corrompendo, continuaram se corrompendo e foram até o fim se corrompendo. Mas esses homens que foram se corrompendo, eles não eram corrompidos. Quer ver um exemplo disso? Eu vou ter que citar nomes, senão não dá para dar o exemplo. O Paulo Júnior não era corrompido. Antes de se encontrar com Hernandes Dias Lopes e Paul Walsh e o calvinismo, ele se corrompeu depois disso. Entendeu? E essa corrupção vai aumentando. Eu já vi esse homem falar coisas horrendas no púlpito. Você vê ele há, 10 anos atrás e vê ele hoje, são pessoas completamente diferentes. Se corrompeu. E isso é só um exemplo pequenininho. Pastores que estão corrompidos hoje, eles não nasceram assim.
Então, quando você fala de besta da terra, e por exemplo, eu tenho vídeos falando que a mensagem pré-tribulacionista pertence à besta da terra. E muitas pessoas ficam assustadas, porque a besta da terra é um ministério que você tem que entender que são falsos profetas, né? Até o próprio Apocalipse fala que a besta da terra, lá no Apocalipse 19, é o falso profeta. Só que ali, o falso profeta, ele seduz os habitantes da terra para eles construírem uma imagem para a besta. Você tem que entender tudo isso, né? A marca é uma coisa, a imagem é outra. Para eles construírem uma imagem para a besta, para essas pessoas adorarem a besta do mar. Aí a pessoa diz, não, então esses pastores não fazem parte disso, não são isso. Irmãos, prestem atenção. A besta da terra não nasceu besta da terra, ela foi evoluindo no mistério da iniquidade. Quer dizer que se esses pastores hoje não pararem de distorcer a palavra de Deus, não pararem de vender, de comercializar a palavra de Deus, de pregar mentira, não vai restar outro caminho para eles a não ser se alinhar com a besta da terra. Não tem outro caminho. A palavra fala de apostasia. Muitos vão apostatar. Se você não tomar cuidado, você vai apostatar. Eu posso apostatar se eu não vigiar. E a apostasia, se eu estiver vivo, eu não tenho outro caminho. Se eu não vou para o deserto, se eu não sou uma testemunha para profetizar e dar a vida pelo Senhor, eu vou me aliar a quem? Já que eu falo de Deus, eu vou me aliar, irmãos, através do pecado, da vaidade, de correr atrás do vento, da avareza. Eu vou me alinhar à besta da terra. Eu preciso comer e beber, e dar de comer e beber para os meus filhos. Então eu vou me aliar a isso, não há outro caminho. Você entendeu? Então vê que Pedro está falando desses homens, falsos mestres, que vão introduzir heresia de perdição no meio do povo. Aí, isso é uma parte, irmãos. Olha, a frase é assim. Pedro está falando muito sobre a besta da terra, só que ele não está usando esses códigos apocalípticos, ele não tinha. Tanto é que ele termina a carta dele falando de novo céu, nova terra, um dia para o Senhor é 1000 anos como é um dia. Aí você fala, caramba, parece que Pedro leu o Apocalipse. Ele está falando de falsos profetas, fala de um dia como 1000 anos como um dia, de novos céus e nova terra. Pedro está explicando para a gente o Apocalipse 13, 19, 20 e 21. Não, quer dizer, sim, pelo Espírito, Pedro está explicando. Pelo Espírito, eu quero dizer que houve uma ação do Espírito que motivou Pedro a falar dessa maneira. O Apocalipse que vem depois e confirma o que Pedro estava falando baseado nos profetas. Porque veja que nessa segunda carta, no capítulo 2, ele fala que estava relembrando o povo das palavras dos profetas, que são luz que ilumina em um lugar escuro. Luz de um candeeiro, hein? Olha essa palavra. Candeeiro é 7 igrejas. Pedro falou que as palavras dos profetas é a luz que acende um candeeiro. Essa é a que estava na mente dele. A palavra que está ali no grego é a mesma palavra de candeeiro. E Pedro termina a carta falando de milênio. Olha que coisa maravilhosa. O Apocalipse vem e confirma. Então Pedro está falando assim que assim como houve no passado falsos profetas, haverá falsos mestres que introduzirão encobertamente heresias de perdição no meio do povo até chegar ao ponto de negarem a Cristo. Veja que ele falou de uma fase onde essas pessoas não negam a Cristo. Mas quando ele fala até chegar ao ponto de negarem o nome de Cristo, aí já é a fase final da besta da terra. Entendeu? Tem muitos homens que não chegam nessa fase final. Eles introduzem heresias de perdição. Martinho Lutero fez isso, João Calvino fez isso, Charles Spurgeon fez isso. Muitos homens que eu não citei aqui nome, fizeram isso. Muitos homens hoje fazem isso. Muitos reverendos fazem isso, só que eles não negam o nome de Cristo. Não ainda. Se esses homens não morrerem antes da hora e eles não mudarem as suas ações, porque eles são comercializadores da palavra de Deus e ensinam coisas malignas para o povo, eles vão fazer parte da besta da terra. Então eles vão introduzir heresia de perdição até chegar ao ponto em que vão negar o nome de Cristo. Isso que eu quero dizer para vocês analisarem a profecia num todo. Entendeu? O que tudo isso tem a ver com avivamento? Irmãos, quando se fala de avivamento final, se fala de apostasia. E não tem como falar de avivamento e apostasia se não falar de todas essas coisas. Ou seja, avivamento e apostasia, eles entrarão
lutando um com os outros, um contra o outro, junto, dentro da última semana. Quando fala avivamento e apostasia, não são coisas separadas. São coisas que vão estar juntas dentro da última semana. É como se falar o ministério, melhor dizendo, o mistério da iniquidade e o mistério do evangelho. Paulo que fala isso daí. Ele fala que existe o mistério da iniquidade, está em 2 Tessalonicenses capítulo 2, que é o mistério do anticristo. Ele em Efésios 6, ele fala do mistério do evangelho. É um contra o outro. Irmãos, o mistério da iniquidade fala de apostasia. Aliás, no mesmo capítulo que ele fala de mistério da iniquidade, ele está falando da apostasia. E o mistério do evangelho, ora, são as duas testemunhas. Quem é que vai completar o mistério do evangelho, se não as duas testemunhas do tempo do fim? Então, apostasia e avivamento são esses dois mistérios que são ministérios. E eles vão entrar em conflito, em combate, dentro da última semana. E aí tem fases do avivamento. O avivamento tem 3 fases, mas antes de se iniciar a primeira fase, você tem um pré-avivamento. Existe sim um pré-avivamento. Por exemplo, o avivamento a gente encontra lá em Atos 2, não é? Pedro pregando, e aí vem no dia de Pentecoste o Espírito Santo em línguas de fogo. Isso está em Enoque. E essas línguas de fogo vêm e trazem poder para o povo. Isso é um avivamento. Mas quem foi que deu condições para tudo isso acontecer? Foi Jesus. Ele foi um pré-avivamento. É até difícil, né, chamar Jesus de pré-avivamento, quando ele é o responsável por tudo. Mas o que eu quero dizer é que não houve esse avivamento antes do tempo determinado. Era Jesus que estava derramando o avivamento no povo, lá do céu. Então, assim como foi no passado, vai ser no nosso tempo. Haverá um pré-avivamento. E esse pré-avivamento, irmãos, está acontecendo agora. Não está acontecendo só porque eu estou ensinando coisas que ninguém ensina e eu me considero sábio aos meus próprios olhos, e o dono da verdade. E agora que eu acho que está acontecendo o pré-avivamento. Não é. O que eu estou ensinando aqui, eu já aprendi com pessoas que já ensinavam alguns anos atrás. Só que o tempo avança e você tem condições de avançar na palavra de Deus também e ensinar com um pouco mais de condições. Ou seja, um pouco mais profundo, posso dizer assim. Por exemplo, eu aprendi a mensagem das 2 casas de Israel com um judeu. Não aprendi sozinho, foi um judeu que me ensinou. Só que esse judeu veio impregnado do judaísmo. Queria até me circuncidar. E o Senhor sabia que eu não iria jogar a carne do peixe fora. Eu ia jogar os espinhos. Ele sabia que eu não iria me engasgar com os espinhos, porque tem muita gente que comeu peixe com os espinhos. Aceitou as 2 casas, eu sou efraimita agora, faço parte de um movimento. Yeshua, Torá, começa a falar o nome dos profetas em hebraico. Eu não vou me engasgar com esses espinhos. Não que seja ruim falar o nome dos profetas em hebraico, mas é um movimento que você vê que é uma coisa religiosa. E ele veio com essa religiosidade me ensinar. Aliás, ele estava ensinando online para um grupo de pessoas. Mas eu estudei e vi. Entendeu? Essa coisa de 2 casas de Israel eu já aprendi com ele. Ele que estava usando os profetas de maneira que os pastores não usavam. Então eu vi algo diferente nisso. E ele não aprendeu através dele, aprendeu com outros. E isso já estava lá nas cartas de Paulo, entendeu? O que eu quero dizer é o seguinte: se nós estamos entendendo tudo isso, e o Senhor está dando condições da gente ensinar, se isso vai ser espalhado pelas nações, e já está sendo espalhado, isso já é um pré-avivamento. Ninguém pode conhecer todas essas coisas grandiosas que Deus nos deu a conhecer e dizer que não faz parte do avivamento, de um pré-avivamento. Mas o avivamento, ele tem um início, e esse início é no início da semana. E o meio do avivamento é na metade da semana. E o final do avivamento, o desfecho dele, é no final da semana, transitando para dentro do milênio. Isso são os 3 pontos do avivamento. Eu coloquei aí em 4 fases porque existe um pré-avivamento. Mas na verdade são 3.
e combina com o início da semana, com o meio da semana e com o final da semana. Nós não esperamos um avivamento oba-oba, um avivamento escapista, hipócrita, inútil, pré-tribulacionista. Isso não é avivamento, isso é morte. Quando chegar a última semana, as máscaras vão cair. E você vai ver muitas pessoas arrependidas, sim, buscando arrependimento, buscando pedir perdão de ter vendido livros, falado errado, mas você vai ver muitas pessoas com a cara lavada falando, mas não era importante isso. Eu estou preparado aqui, ó. Não foi, então, grande tribulação. Vai cair por terra essa máscara, mentira, não vai ter como continuar com a mentira. Mas não vão se desculpar. A hipocrisia vai estar lá ainda. No pastor, na pastora, vai estar lá. Não tem nem vergonha na cara, causou dano no povo de Cristo, lucrou com isso, viveu uma vida meio que arregalada, né? Porque pastor, o seu trabalho é com o evangelho. Então, né, ia para a igreja, ia para outra, vai para o Brasil, vai viajando, isso quando não viaja o mundo. Mas viajou para lá, para cá, aí ficou conhecido na mídia. Mas aí, chegou um momento, tá todo mundo fraco, quase todo mundo acha injusto sofrer, porque era isso que foi falado, e não se arrependem. Então tem pessoas que vão ser assim, irmãos. Pode esperar que isso vai acontecer. Mas as máscaras vão cair. Então a grande tribulação, ela é necessária vir sobre a terra com o povo de Deus na terra por muitos motivos. A grande tribulação vai nos tirar a vaidade que está em nós. Vai nos tirar a hipocrisia, o amor hipócrita, essa comunhão fingida. A grande tribulação vai fazer cair muitas placas por terra. Muita coisa vai acontecer na grande tribulação, é uma limpeza no meio do povo. E o Senhor Jesus não é um rei hipócrita que vai celebrar a vitória antes da batalha. Que vai celebrar bodas de casamento na mesma semana que tem morte na família. E que vai ainda despejar a sua ira nos seus filhos que ficaram. Esse não é o Senhor Jesus. O marido que faz isso é o rei da hipocrisia. Entendeu, irmãos? Tudo isso faz parte de um avivamento. Ou seja, não olhe para essas imagens e fique desejando assim, como eu queria estar lá, como eu queria estar ali naquele lugar para receber, para participar do avivamento e ter uma nova experiência. Você já está sendo avivado. Se falta mais coisas na sua vida, é porque falta você se posicionar, tomar uma decisão. Falar, não, vou ensinar, sei lá, vou abrir um canal, vou ensinar na casa, vou fazer alguma coisa que gere vida. Falta você tomar uma posição. Mas você já está sendo avivado, ou está sendo chamado para ser avivado. Irmãos, o Senhor desperta 2 testemunhas que estavam dormindo, mas Ele desperta, e essas 2 testemunhas vão despertar 10 virgens. É elas que dão o grito da meia-noite. O grito da meia-noite não é o grito do Espírito Santo num movimento que nós não compreendemos. O grito da meia-noite é o Espírito de Deus no povo, que vai dar um grito. A palavra no hebraico é teruah. Eu sei que isso está no Novo Testamento. Então no Novo Testamento a palavra grito não tem um significado. Mas no hebraico tem, teruah, grito. Pode ver que muitas vezes a palavra grito no hebraico está lá a palavra teruah. E quando você vai clicar aquela palavra para ver, naquela palavra, no aplicativo, para ver onde ela aparece pela primeira vez vai aparecer na festa das trombetas. A festa das trombetas é depois de Páscoa, Asmos, Primícias e Pentecoste. Ou seja, não é à toa que no Apocalipse tem 7 trombetas. Não é à toa que o Senhor Jesus se apresentou como o sumo sacerdote, que é a festa da expiação, após a festa das trombetas. E não é à toa que no livro do Apocalipse acaba com a festa dos tabernáculos. E tudo isso está ali em Mateus 24. Grito da meia-noite, onde se inicia a festa das trombetas. São 7 trombetas que tocarão durante o tempo da grande tribulação e na última acontece o fim. Aí vem o dia da expiação, onde todos os corpos dos santos serão glorificados para entrar no tabernáculo. As 3 festas estão ali em Mateus 24 com Mateus 25, porque as virgens sábias que acordam para um avivamento. O avivamento te dá poder para você lutar contra a apostasia e contra todo o sistema do mundo. Semelhantemente, o que está acontecendo ali de Atos 2 para frente.
Agora que vocês entenderam tudo isso, eu queria que vocês assistissem o vídeo que eu vou indicar para vocês. Vai aparecer aí na tela final e também no meu comentário fixo, que é o do irmão Márcio. Ele vai falar isso através de uma outra visão. Vão ter pontos semelhantes, mas é uma outra visão, que vai ser um acréscimo para esse vídeo e esse vídeo um acréscimo para o dele. Você vai ser direcionado para o meu próprio canal. É o vídeo dele, mas vai estar no meu próprio canal, porque eu vou estar fazendo um trabalho no vídeo dele para pôr no meu canal. Ele aceitou isso daí. E também ele vai pôr no canal dele. Mas você vai, através de um link, ir lá no canal dele, confirmar a inscrição, e aí você pode verificar algum outro vídeo que você não tenha assistido. Nesse vídeo, infelizmente, eu não posso fazer um resumo. Nesse vídeo dele, né? Porque eu percebi que se eu tirar qualquer coisa ali, vai faltar. Então, vai estar na íntegra. A diferença é que vai estar numa versão podcast, com áudio um pouquinho mais limpo, uma musiquinha de fundo. A diferença é essa. Tá bom? Então tá, irmãos. Valeu por ter assistido até aqui. Eu também gostei muito de falar sobre isso. Veja que tem tantas coisas para falar, né? O vídeo só ficou grande porque eu dei detalhes sobre a besta do mar, a besta da terra e a grande Babilônia. Eu acrescentei coisas em meus vídeos passados. E tudo isso faz parte de avivamento. Faz parte, não quer dizer que é avivamento. Isso tem que ser misturado com uma vida de oração e com uma vida de testemunho. Mas cada passo por um passo, né? Assim, eu quero dizer, vai chegar uma hora que eu vou ter condições de ter um bom testemunho da consciência de estar fazendo tudo isso. Entendeu? Tem coisas na minha vida que precisa ser mudado. E eu sei que o melhor momento para isso ser mudado é agora. Mas se eu não tomo decisão, se eu vou procrastinando, adiando, e eu estiver vivo, a grande tribulação vai fazer isso. Então ela é necessária. Para finalizar, muitas vezes eu falei nos meus vídeos uma frase meio contraditória. Eu disse assim: se pudesse ser arrebatado antes, eu seria. Eu queria ser, quem é que não queria? Mas a palavra de Deus mostra que não. Essa frase tem uma certa coerência, porque realmente a palavra de Deus mostra que não. Mas quando eu mostro os efeitos negativos pré-tribulacionista, que você acaba vendo um amor hipócrita, uma fé com hipocrisia, uma falta de amor até mesmo pelos próprios familiares, porque se eu desejo um arrebatamento secreto, eu desejo ser agora, amanhã. Só que tem familiares meus que precisam do arrependimento. Então isso mostra até uma falta de amor com os familiares. E se eu falo que eu queria, eu estou sendo esse hipócrita. Como que eu queria? Então eu queria celebrar as bodas na mesma semana que tem morte entre os meus irmãos? Então eu queria celebrar a vitória antes da batalha? Então eu queria ver o Senhor Jesus derramando a ira de Deus sobre os filhos que ficaram? Não, então está errado. Eu não quero ser arrebatado antes. Eu quero ficar na grande tribulação. Guarda essa frase no coração e fala ela de boca cheia. E quando alguém falar para você, então fique, você explica para ela. Explica para ela, você está com um tesouro na mão e trocando isso por bolotas de porco. Óbvio que eu quero ficar. Eu desejo ficar. Claro que tem que estar preparado para isso. Mas eu não desejo ser arrebatado antes. Porque quando eu falo isso, tendo conhecimento ou não, eu estou sendo um hipócrita. E estou colocando o meu Senhor como um hipócrita. Como um rei injusto. Entendeu? Então aqui eu finalizo. Se essa universidade fosse aqui do lado da minha casa, eu não iria ali, a não ser se falassem assim: Luiz, nós já cansamos de orar, já foram muitos dias, tem alguma palavra para trazer? Eu iria. E levaria essa palavra. Claro que levaria um pouquinho diferente, mas levaria. E se não fosse por isso, eu não iria. Poderia ser aqui na frente de casa. Poderia essa rua estar impregnada de gente, lotada. Eu iria ver de longe, mas não iria entrar para buscar algo que eu não tenho, porque eu sei que o avivamento está acontecendo na minha mente. Se a minha mente não for renovada, eu não consigo transformar esse mundo. Só os santos poderão transformar esse mundo. Mas antes vai precisar de uma destruição para reconstruir. É como um vaso
de um oleiro que não está ficando bom na sua mão, aí ele desmancha e do mesmo barro faz um outro conforme a sua vontade. É diferente do oleiro fazer o vaso e não ficar bom e ele deixar o vaso continuar no trabalho, depois o vaso seca, aí o que ele faz? Ele taca no chão e quebra. Agora não dá mais para refazer, quebrou. Vocês estão pensando que eu estou inventando isso, né? Não estou. O vaso do oleiro que é refeito com o mesmo barro está no Jeremias 18. E o vaso que foi feito e virou barro, já virou vaso, secou e é tacado no chão e é quebrado, está em Jeremias 19. Um fala da casa de Israel e o outro da casa de Judá. Entendeu? Profecias lindas. Então, sim, esse mundo ele tem que ser destruído para ser reconstruído. Nós somos a casa de Israel, é um vaso que vai ser remodelado do mesmo barro, conforme a vontade do oleiro. Mas esse mundo aqui, ele vai ser como um vaso de Jeremias 19. Vai ser tacado no chão e quebrado para ser reconstruído. Então tá, irmãos, é isso. Vou finalizar aqui, tá? Um assunto puxa o outro e se eu não parar não tem fim. Tá bom? Fiquem na paz então. Deus abençoe.